Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais um Pod Médica aqui com Milena. E tem um convidado muito especial hoje, que é o Eduardo Zomer, está aqui com a gente para explicar tudo sobre a parte da otorrino, da otorrinolaringologia, né? Prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, obrigado, Milena. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar bastante aí sobre otorrino, rinoplastia, estética facial, tudo. Vamos sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E o tema de hoje é um tema que interessa muita gente. É a autoestima e rinoplastia. E ninguém melhor do que o Dr. Eduardo para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Conta um pouquinho sobre sua formação. Perfeito. Eu sou catarinense, né? Hoje eu estou em São Paulo há 7 anos, mas eu sou de Criciúma, Santa Catarina, fiz minha formação médica lá e após a formatura já vim direto para São Paulo me especializar. E aí eu fiz a residência, fiz uma pós-graduação em plástica da face e vim me aprimorando, dedicando após a residência totalmente para essa área. Então eu sou um catarinense hoje em São Paulo e adoro essa cidade, gosto muito da minha também, mas e as oportunidades que ela oferece, o crescimento que a gente consegue E aqui. como surgiu essa paixão pela rinoplastia? Então, já tinha uma paixão indireta, eu acho que estava adormecida ali, mas depois, durante a especialidade, né, a otorrinolaringologia é uma especialidade muito ampla, em que abre muito para tanto questões funcionais quanto estéticas, né? A gente vê que, inclusive nos Estados Unidos, é uma tendência os otorrinolaringologistas na plástica da face, né? Os cirurgiões plásticos focam bastante em corporal, tem vários especialistas em face, mas os otorrinolaringologistas também nessa área crescendo. E comecei a ter mais contato, né, com a rinoplastia e cada vez gostando mais. É um universo imenso. E daí, junto com a rinoplastia, vem os outros procedimentos da face, né? E como você falou em autoestima, quando a gente começa a ter um procedimento cirúrgico que a gente consegue entregar um resultado, gerar uma mudança, a gente começa a ver muito valor no nosso trabalho, aquilo acaba trazendo muita energia, muito retorno. Então, é algo que a gente vai se apaixonando cada vez mais e vai aprimorando. Aí vai Já dá para estendendo ver os nos seus olhos procedimentos e quando ele tudo. fala sobre a rinoplastia, a paixão pelo que faz. E, É e, isso aí. e tá aumentando muito, né, a procura de rinoplastia, como é nesses últimos anos, o que é que você pode A falar pra gente? pandemia foi muito intensa pra gente, né? A gente vê, a gente como profissional da área vê com alguns motivos, né? Talvez o home office, que as pessoas puderam fazer um pós-operatório Mais tranquilo. talvez mais tranquilo em casa. Questões financeiras também não estavam gastando às vezes com viagens, festas e algumas outras coisas em termos de custos também. É o efeito selfie, né? As câmeras muito tempo em Isso. videochamada, Começar a perceber as coisas, né? perceber, se entender, visualizar melhor aquilo, né? É uma geração que se comunica muito através de câmeras e consegue entender de um jeito diferente. Então, acho que esses são os principais três fatores. Então, cresceu muito. Se a gente for ver em Google Trends e em quem mede esse movimento, e todos os profissionais que trabalham sentiram isso também, o crescimento da rinoplastia pós-pandemia foi bastante intenso. E também a rede social acho que está ajudando muito o pessoal a ver os resultados, acaba mostrando resultados que antigamente a gente não conseguia ver, ou um conhecido outro, mas a gente com rede social acaba vendo mais os resultados e dá vontade de fazer, né? Isso. A conexão é muito grande com o profissional, né? Eu É. acho que o paciente, ele já, antes da consulta, a relação médico-paciente, a meu ver, mudou completamente, né? O paciente, quando ele chega na consulta, ele já entendeu todos os básicos, ele não vem ali para saber o beabá, provavelmente ele já sabe o tempo de recuperação. Muitas vezes já conversou com duas, três pacientes que Que você já fizeram o repostou, já entendeu o procedimento. procedimento, já sabe até valor, sabe como que vai ser a preparação. Então ele já vem muito informado dessas questões básicas. Efeito do marketing digital. Exatamente, da sua área. E o paciente vem com uma identidade já com o profissional. Às vezes até o acompanhante, a mãe, o marido, enfim, amigo, já vem junto, já está participando daquilo, ele já se identificou com o jeito daquele médico trabalhar. Não, é Então o a que eu consulta é acho diferente. incrível. É o que o digital ele proporciona, porque gera uma conexão. Então, antigamente a gente falava sobre jornada de paciente e hoje a jornada ela inicia no digital, com a conexão, com o encantamento, com todas as informações e conscientização que a gente passa, né? Porque assim, a rinoplastia era uma cirurgia que particularmente os pacientes eles tinham medo. Ah, é uma cirurgia na face, mas hoje é tão natural e eu particularmente fiz zero dor.
A dor, realmente, o nariz não dói no Não pós-operatório. dói. Ele incomoda, né? Mas pode ficar um pouquinho entupido. A gente não usa tampão, então um pouquinho entupido não é totalmente trancado. Mas realmente, o paciente. A gente deve estar conversando ali antes, né? Nos bastidores antes, né, Rafael? A gente estava. São diferentes os pacientes que vêm através de rede social e os pacientes que vêm através de indicação. Cada um deles tem as suas características, nenhum é melhor ou pior. Mas o paciente que já veio na rede social, ele já vem muito mais maduro, em especial, pelo menos as questões técnicas. Né? Ele já sabe muito bem como que vai funcionar aquele fluxo. Claro, ele quer personalizar isso, né? Ele Isso. quer entender, ainda mais quando a gente fala de rinoplastia. É o centro da face, tem influência de todas as estruturas ao redor. O brasileiro é um povo extremamente miscigenado, então a gente tem combinações Peles peles diferentes, diferentes. espessuras de pele, formatos de testa, de terço inferior. Então são muitas variações e o paciente quer personificar isso e entender o caso dele. Mas a rede social já trouxe para ele todo um básico e acaba, às vezes, trazendo uma consulta mais leve, mais dinâmica, em que a gente consegue focar naquilo que realmente importa e trazer uma melhor experiência para aquele paciente. Um paciente desse que vem que via rede social, ele já olhou todo tipo de nariz, né? Ele já olhou todo tipo de resultado, ele já se espelhou ali na nariz. E para chegar para você, é como você falou, ele quer ver, conversar com você, entender melhor, mas ele já está bem um pouco preparado mesmo, mais Conscientizado. conscientizado para a cirurgia, né? Porque o medo também, é tudo que tem face também, dá medo, né? Porque é o que a gente primeiro vê a face, né? A Então, jornada do paciente é longa. é O longa. desejo Exatamente. às vezes vem na consulta paciente e acompanhante, às vezes vem o marido, está casado há 10 anos, a Ah, paciente tem 30 anos. Eu falo, olha, e o paciente e o marido às vezes não está apoiando muito, vê que está com uma cara mais fechada na consulta. Ele falou assim, olha, antes de te conhecer, ela já sabia que ia operar o nariz. Não sabia quando, onde, nem com quem, mas desde os 15 anos ela já quer operar o nariz. Você foi conhecer ela com 25. Então, assim, ela já tem aquele desejo. Claro que aquilo ali amadureceu junto com a evolução da técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica hoje é totalmente diferente do que era feito há 20, 30, 40 anos atrás. Então, essa evolução trouxe muita segurança para o paciente, junto com o amadurecimento da rede social, em que a pessoa se identifica, entende o processo e toma, né, como decisão levar aquilo ali para frente. sobre essa evolução de tecnologias e estudos, o que é que o senhor pode deixar para a gente? Qual foi a evolução mais nítida? A evolução, eu acho que maior foi a estruturação da ponta nasal, né? Como profissional, como cirurgião vê a ponta nasal. O dorso evoluiu também muito tecnicamente, mas a ponta foi onde a definição maior veio e onde começou a trazer mais segurança para os pacientes. Se a gente pega um paciente de mais de 50 anos, ele sempre traz referência, pô, porque minha prima fez, não foi legal. Você pega um paciente mais novo de 20 anos, ele não tem essa experiência. Ele vem com o consultório com outra cabeça. Os medos dele são diferentes. Fala, doutor, eu tenho medo, são medos até mais estatisticamente mais relevantes. Quais são Olha, os eu tenho medos? Agora medo fiquei de... curiosa. Pacientes mais velhos têm medo de ficar com o nariz de porquinho, de Ah, ficar muito arrebitado, de ter uma retração, de ficar com o nariz muito torto, com muitas assimetrias, um nariz muito artificial, né? Pacientes mais novos já sabem que os resultados não têm. Isso não é um risco estatisticamente relevante, né? A chance de ficar assim é muito baixa. Então, um paciente mais novo já pensa em definição de ponta numa pele mais espessa, como aquela ponta vai se comportar, como é que vai ser o brilho daquela ponta, como é que vai ser a definição do resultado dele, se ele tem uma pele mais fina ou pele mais espessa, se ele pode ter alguma complicação como um sangramento ou uma infecção, que são complicações inerentes ao procedimento. Mas Então, deve ser raro, né? Uma complicação dessa, né? são incomuns, tá? Hoje a gente são bem incomuns, mas o nariz tem muita mucosa, né? Então, como a gente trata sempre a parte funcional junto, a gente deixa o paciente em observação mais ou menos 6 horas depois da cirurgia, pode ir para casa no mesmo dia, mas fica essa observação para a gente ter a tranquilidade quanto ao sangramento. E a infecção, como é um local potencialmente contaminado, né? A gente tem bastante bactéria, nariz, boca, nariz. a gente tem que ficar também de olho, seriam possíveis complicações. E esses pacientes já vêm mais focados nisso, diferente de pacientes mais velhos que estão mais focados em experiências, né, que já tiveram e o paciente que já viu já na sua geração os resultados já são naturais, não tem nariz de porquinho, não tem resultados artificiais, daí ele já vem com um outro entendimento. Ah, perfeito. Não podemos esquecer de agradecer aos nossos patrocinadores,
ao Hospital SAR, do Grupo Fleury, e ao Grupo SciTech também. Sem eles, não seria possível estarmos aqui conversando e levando conhecimento para quem está assistindo a gente. E aí, para quem está assistindo, que quer fazer rinoplastia, vamos falar um pouquinho sobre os passos, a jornada desse paciente. O primeiro passo é a definição de marcar uma consulta. Fala para a gente. Isso, o primeiro passo é o desejo e o entendimento daquilo que o incomoda o paciente, né? Minha primeira pergunta sempre no paciente na consulta: e o que você gostaria de melhorar? E daí ali começa, dali para frente, uma jornada. Então, o primeiro passo é realmente agendamento de consulta. O paciente manda uma mensagem através do WhatsApp. A gente tem já uma equipe toda para receber ele de uma forma bem especializada, onde o paciente vai dizer aquilo que ele tem interesse. E daí a Jéssica, que faz o primeiro atendimento, vai esclarecer as principais dúvidas. A equipe está acostumada a fazer isso todos os dias, então uma boa parte das dúvidas a equipe já consegue sanar até mesmo da consulta. Se o paciente tem uma dúvida mais específica, quais hospitais que a gente trabalha, alguma dúvida às vezes de um convênio médico, aí o paciente vem para a consulta. Durante a consulta, eu vou perguntar o que o incomoda, vou examiná-lo e vou passar passo a passo a cirurgia. Então, eu tenho uma apresentação em que eu passo tudo aquilo que a gente examinou o paciente, aquilo que a gente conversou. Algumas vezes eu faço uma simulação do perfil e vamos passar durante a consulta todos os passos da cirurgia, começando por entendimento da pele do paciente, como que vai ser a parte estrutural. Eu gosto bastante de usar modelos 3D também, que mostram as cartilagens do nariz, para que o paciente entenda por que a ponta dele é em bolinha, que é porque ele tem as cartilagens laterais inferiores mais bulbosas, por que a ponta cai quando sorri. Ele tem um septo um pouco mais curto, nariz muito mole, então o nariz que cede mais. Eu acredito que isso seja importantíssimo para conscientizar, porque a gente tinha algo tão estigmatizado de que, doutor, eu quero meu nariz assim, igual a famosa fulana de tal, eu quero assim. Às vezes não é possível, porque as estruturas são diferentes. É um tratamento individualizado, né? Aí o paciente, às vezes, ele começa a entender. Às vezes eu falo, tem paciente que vem com uma ideia que não está muito equilibrada, e eu falo assim: olha, você vai ficar mais confuso uns 2, 3 dias daquilo que a gente conversou. Mas isso vai fazer sentido logo para frente. Então, às vezes o paciente traz: olha, eu gosto muito desse nariz aqui. Pô, mas às vezes o paciente tem uma testa mais alta. Então, assim, se for o nariz muito baixo, vai ficar uma transição, um ângulo nasofrontal não harmônica. Vai ficar um nariz muito rampa, né? Não vai ficar uma coisa harmônica, não vai ficar elegante, não vai ficar natural, não vai trazer luz e sombra. Vai ser um nariz artificial. Então, é um paciente que, às vezes, aquele paciente tem, às vezes, uma testa um pouco mais alta, é um paciente em que o nariz um pouco mais alto equilibra naquele rosto. Né? Um nariz um pouco mais reto, talvez com uma leve curvatura. E esses conceitos, quando a gente passa em todos os momentos da cirurgia, o paciente já consegue entender e já começa, entre a consulta e a cirurgia, a olhar todos os narizes e as faces de uma forma diferente. Ele já começa com um olhar um pouco mais refinado, e daí ele começa a entender como que a gente vai trabalhar. Isso é muito legal, acho que ajuda muito, né? E daí durante a consulta a gente fala de pré-operatório, né? Exames, como que o paciente vai se preparar nesse sentido. A gente faz de exames de sangue, tomografia da face e o eletrocardiograma. Eu tenho também uma psicóloga na equipe, todos os pacientes passam numa consulta por vídeo. Então, como o nosso objetivo é sempre a felicidade do paciente, a gente tem muita cirurgia que às vezes vem atrelada a trauma, né? Então, às vezes o paciente que tem uma orelha de abano, vou fazer uma otoplastia, sofreu bullying por aquilo ali muito tempo, às vezes privou até de se expor em alguma situação, então ela faz um trabalho super legal, né? Então eu explico sobre esse tratamento que também faz parte do nosso pré-operatório, explico o pós-operatório, o tempo de afastamento de acordo com a função que o paciente executa. Então é totalmente diferente, né? Um paciente que trabalha a campo, na rua, pegando sol, de um paciente que trabalha home office. Então, quais atividades ele pode voltar mais cedo, quais atividades ele tem que esperar um pouquinho mais, afastamento de exercícios físicos. E depois o paciente, depois que passar comigo, ele já é direcionado para a sala da minha gerente, que vai tratar toda a parte burocrática, administrativa e financeira. A Sueli é um amor. E ela faz tudo daí para o paciente, a parte do hospital, que também é um mundo que muita gente não conhece, é a primeira cirurgia, e ela desburocratiza e faz toda essa parte para o paciente, tanto para mim quanto para o paciente. Porque isso é uma parte um pouco chata também, né? Agora, assim, você falou aí da psicóloga, é aquela parte que a gente sempre fala aqui, né, Milena? A multidisciplinar, ela faz parte da equipe multidisciplinar. Hoje a gente está vendo que todas as áreas que passam aqui com a gente tem essa parte multidisciplinar, né? Tem gente que tem fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, você tem a parte de psicóloga, né? Então, acho que é importante demais essa parte multidisciplinar, sempre associada com o médico. Com certeza, lá na clínica a gente tem
nutricionista também, nutrólogo, a gente tem um dermatologistas, então a gente tem toda essa equipe para trazer um suporte que aquele paciente precisa, né? Vamos supor, nutricionista, não são todos os meus pacientes que passam, mas aquele paciente que eu pergunto, como é que é a sua dieta? O que você come de café da manhã, almoço e janta? Às vezes o paciente está comendo muito carboidrato, está totalmente inflamado e nem percebe. Então, uma alimentação inflamatória, né? Bem inflamatória. E na verdade o paciente ele não vai nem saber o quanto isso pode influenciar no pós-operatório Muito, dele. na cicatrização. Na cicatrização. Porque eu acho que a do parte mais processo. importante depois da tua cirurgia chama-se cicatrização, e né? no nariz ela é extremamente Muito importante. E uma das coisas que evoluiu, além da técnica que a gente conversou de ponta, foi esse nosso entendimento da cicatrização do nariz, que é muito diferente do resto do corpo, né? O nariz cicatriza diferente, é uma zona que a gente tem muita glândula sebácea, a zona T da face, é uma pele diferente. Por exemplo, o nariz é uma região que não forma queloide, linha média acima do pescoço não forma queloide. Mesmo se a paciente ela tiver predisposição para desenvolver, Linha média acima do pescoço, a gente tem a segurança. Então, o nariz ele cicatriza diferente, né? Ele não é melhor nem pior que ninguém, mas ele precisa ser entendido da forma que ele é. Então, um conceito dermatológico antigo é que o Roacutan, a isotretinoína, aquele remédio para acne, atrapalha a cicatrização. Então, muitos cirurgiões, quando iam performar a cirurgia, pediam para o paciente ficar 6 meses, pelo menos antes, sem usar, e 6 meses é um depois. assunto muito polêmico, porque as pacientes já vêm, eu vou tomar Roacutan, quais Perfeito. são as indicações? Isso é polêmico hoje, porque a informação chegou para elas, É. né? Mas é uma coisa muito nova, é uma coisa assim que a gente foi evoluindo no decorrer dos anos e foi entendendo que um uso precoce da isotretinoína no pós-operatório, em especial em pacientes de pele espessa, ajuda na cicatrização, para que aquela pele acomode melhor no formato da cartilagem que eu deixei e mostre o resultado. Então isso hoje já é algo que já é consenso, né? Ninguém fala isso, mas se você voltasse poucos anos, 5, 10 anos atrás, ainda tinha bastante gente que ia levantar essas dúvidas, em especial quem trabalhava na área corporal, por exemplo, né? Mas o nariz ele se comporta diferente e esse entendimento trouxe essa evolução e os resultados que a gente tem hoje para cada vez mais paciente confiante para realizar o procedimento. Perfeito. E outra coisa, qual é essa diferença dessa rinoplastia estética e a funcional? Explica um pouco para a gente. Para mim, tem que caminhar tudo junto sempre. Tá? A gente pode fazer tratamentos funcionais do nariz. Esses procedimentos são realizados todos sem nenhuma incisão externa, né? Quando o paciente tem alguma cirurgia funcional, ela é feita por dentro das narinas. Tem cortes, sim, mas são lá dentro pela mucosa, o paciente não vê nada. E o objetivo de correção da funcional é? Melhora respiratória, melhora o tratamento de sinusite. Então, esses são os principais objetivos de cirurgias funcionais, né? Para mim, hoje, as duas coisas têm que caminhar juntas, né? E é o que os pacientes procuram, né? Uma melhora estética e funcional. Ele vai, eu tenho desvio de septo há muito tempo, eu tenho dificuldade para respirar, e me incomodo com o formato do meu nariz e quero fazer as duas coisas junto. A gente faz isso todos os dias. É o famoso, já que eu vou fazer isso, vamos corrigir tem gente que acaba usando isso para convencer em casa. O que vai fazer já que, né? O já que. Mas é algo que caminha muito junto e ajuda muitos pacientes também na questão financeira, porque a parte funcional é coberta pelos convênios, então a gente vai fazer a associação das cirurgias, então, entre aspas, o hospital acaba sendo metade do preço, porque uma parte fica pelo convênio, uma parte fica privada, então isso acaba ajudando bastante também nessas questões financeiras e burocráticas, e que é algo que ajuda bastante os pacientes, além de todos os exames pré-operatórios, a gente faz tudo através do seu convênio médico, né? Então, a gente trata sempre junto. Então, esse paciente, ele passou por consulta, realizou os exames que foi solicitado e aí faz a marcação da cirurgia. Perfeito. O paciente geralmente, na hora que ele passa, ele já faz o agendamento de uma pré-data, né? Onde a gente já vai organizar as agendas tanto do paciente quanto a agenda da minha equipe. E daí, a Sueli, que é minha gerente, organiza, que tá já agendou pelo menos aí, acho que umas 800 cirurgias. Já sabe bastante toda essa parte burocrática. É muita rinoplastia. Ela já organiza tudo e já traz para o paciente, olha, para a gente fazer a cirurgia, a gente precisa que você envie tal exame até tal data, isso é importante porque a gente precisa de tantos dias úteis para o convênio. Então, já deixa, agendando com antecedência, fica muito mais confortável e fluido esse processo. E uma coisa que é muito importante para mim é conversar com o paciente no dia da cirurgia. Eu gosto de entrar 100% aquele paciente naquele dia. Então, eu vou no quarto antes, converso com o paciente de novo, tudo que a gente já conversou, fotografo. Se eventualmente ele tiver interesse de mostrar alguma foto,
tem cirurgião que se incomoda, eu não me incomodo. Às vezes eu falo, olha, esse aqui combina com o seu rosto, esse não combina, né? Isso aí, com certeza. Mas aquele momento é muito importante. Porque às vezes a gente tem durante a semana 4, 5, 6 cirurgias e se marcar um retorno 15 dias antes, não vai ser a mesma coisa de sentir o paciente naquele momento. Então, naquele momento, o paciente fala, olha, eu não quero o nariz muito arrebitado, eu quero um nariz mais natural, ou eu quero um nariz mais curvado, eu gosto de uma coisa mais marcada, uma ponta mais projetada. Então, aquele momento me deixa muito confortável de estar 100% aquele paciente naquele momento, isso é muito importante. Eu fico encantada porque não é só uma cirurgia, é uma vida, é uma pessoa, é uma experiência, né? Hoje a gente fala muito experiência e encantamento. Não, realmente, é uma experiência, a gente vê como isso afeta cada paciente, né? Como que isso interfere na vida de cada paciente. Todas as cirurgias trazem uma repercussão muito grande na vida do paciente. Claro, alguns pacientes faz muito mais diferença do que para outros, né? Mas é muito legal quando a gente vê, às vezes, um paciente mais jovem que operou com 15 anos, ela mudar posicionamento, até a forma que ela se posiciona. Então, já vou deixar um segredo aqui na mesa, que eu acho que eu nem lhe contei, doutor Rafael. Eu só vim fazer podcast depois que eu fiz minha rinoplastia. Ela fez primeiro. Foi, a gente conversou e depois eu, não, vou fazer e eu volto pra gente gravar. Se sentir Foi mais assim, seguro com várias sim, câmeras. perfil, sobre isso. Acontece isso muito com meus pacientes bariátricos, principalmente jovens, como você falou. Parece que sai do casulo, é outra pessoa, sabe? A autoestima vai lá para cima. Pacientes que eram fechados, começam a falar, até na consulta que não falava que era o pai e a mãe, agora ele que vai na consulta fala. Então, isso mexe muito com o emocional do paciente. A gente até às vezes brinca que todas pintam o cabelo. Sabe? Começa uma escala, muitos pacientes mudam o cabelo. A gente vai fazer a foto do antes e depois, às vezes com 6 meses de pós-operatório, e quando a gente vê, já mudou o cabelo. Às vezes ali foi um clique para começar a se cuidar, fazer um pouco mais de exercício físico, fazer novas versões e entender esse momento. Isso é muito legal, essa transformação. E aí entra a equipe multidisciplinar novamente, né? A gente tem que entregar acho que uma solução completa para o nosso paciente. O paciente se sentir acolhido e entender isso tudo, além do que trabalhar com outros profissionais soma muito, né? A gente faz cicatriz, a gente tem uma dermatologista na clínica, ajuda muito, né? Melhora para a gente poder tratar esse paciente se tiver uma complicação, enfim, né? Tudo procedimento tem suas complicações, a gente consegue abraçar ele e já resolver de uma forma muito mais dinâmica. Eu digo que a complicação pode acontecer, mas tem que acontecer, mas se acontecer, tem que ter uma equipe associada, o médico tem que estar em cima, tem que estar preparado para dar um suporte ao paciente e resolver o problema, porque a função é para isso, resolver o problema, né? E como o paciente vem, você lida com isso que eu também lido, o paciente é um paciente eletivo, né? Não é uma urgência, né? Ele procura você para resolver, para melhorar, então pode acontecer uma coisa ou outra, mas resolvendo no final o paciente sai muito satisfeito porque você deu uma assistência, a sua equipe deu uma assistência. Né? E o paciente, ele sente tudo isso, ele sente esse acolhimento, ele sente. Ele sente demais. Não precisa falar nada. A minha experiência como paciente foi bem proposital assim também. Eu quero passar pela jornada de paciente para entender um pouco mais sobre o processo e poder ser mais efetiva no meu trabalho. E aí foi muito incrível a essência, a dinâmica da equipe. Às vezes eu fico vendo vídeos também. O Dr. Gilson Guedes ia no quarto e conversava com minha família. E todo mundo sorrindo na sala. Gilson, excelente cirurgião. Excelente cirurgião. Tá lindo seu nariz, parabéns. Obrigada. E foi uma coisa legal que aconteceu, foi que a gente trabalha lá na clínica e somos em alguns profissionais que fazem rinoplastia, né? Então, somos em alguns otorrinolaringologistas e um cirurgião plástico. Então, eu, Fred, André, Thiago, Vitor, Maiara e o André, que é cirurgião plástico. E um dos profissionais, que é o Frederico, fez uma rinoplastia. A gente fez uma rinoplastia nele. Então, foi muito legal porque a gente teve uma visão diferente. É um cara que faz rinoplastia todo dia, passando por uma rinoplastia. Então a equipe se juntou, fizemos a cirurgia dele. Estar do outro lado não é fácil, foi mas é uma muito experiência legal, incrível. Mas acho que somou muito. Todo mundo para operar ele. Foi uma confusão legal. Todo mundo para operar ele. Foi uma confusão legal, muita responsabilidade. Conta mais pra gente. Mas foi muito legal porque esse pós, como que ele se sentiu, como foram as mudanças, como que ele via cada coisa que ele fazia no consultório. Ele fazia no consultório todos os dias aqueles procedimentos, às vezes alguma
alguma aplicação de alguma coisa com a agulha no paciente, como é que é a obstrução nasal no pós-operatório, enfim. A experiência dele foi totalmente diferente. Ele teve o pior pós-operatório do mundo. Minha nossa, Porque ele também foi o pior paciente do mundo, Não ele mereceu. acredito. Mas também CRM positivo. CRM positivo, exatamente. A gente sempre briga que CRM positivo acaba complicando mais. É. Mas é porque ele não parou quieto também, né? Não fez repouso, acabou tendo um hematoma aqui no septo, que eu drenei 2 vezes no consultório. Não acredito. Mas ele também não parava quieto, ficava saindo de casa, enfim, é um capítulo à parte. Desobediente. Desobediente, é. Mas foi muito bom, porque ele trouxe várias visões que a gente tentava e recebia dos pacientes, mas talvez com uma comunicação não tão direta quanto ele pôde trazer pra gente. Então, acho que foi algo que somou muito na nossa equipe, como profissionais de rinoplastia. Né? E qual hoje os cuidados, fez a cirurgia, agora o pós-operatório? O que é que vocês têm de tecnologia para ajudar? Quais são os cuidados para esse paciente não ter esse problema aí que teve? Porque eu acho que o que acontece também, os pacientes, como não sabem muita coisa, eles têm medo, né? E eles sabem muita coisa, acabou não tendo medo. Não vai acontecer não vai comigo, acontecer, né? né? Mas qual o cuidado? Se tem tecnologia, alguma coisa para fazer? Eu me lembro que a Milena fez alguns tratamentos, uns lasers, algumas coisas depois. Tem muita coisa boa. O que é que ajuda até no processo de cicatrização, né? Perfeito. Eu sempre começo pelo básico. Tá? Eu acho que o básico tem que ser bem feito. Então, a gente tem que entender primeiro o metabolismo básico do corpo. Então, é muita água, uma dieta equilibrada. Isso é uma coisa que não tem preço. Acho que nem nada do que a gente fizer fora vai compensar isso. Um paciente que tem uma dieta saudável, que pratica exercício físico, que tem uma dieta equilibrada de fibras, que toma bastante água, é um paciente que cicatriza melhor, é um paciente que incha menos. Diferente daquele paciente que come embutidos, muito sal, muito açúcar, come porcaria todo dia. É uma evolução inflamada, é um paciente que já vive inflamado, tá? Então, eu acho que sempre a gente não pode esquecer da nossa essência. A nossa essência realmente é um processo de dieta, de dieta pós-operatória e hábitos saudáveis. Aí, além disso, a gente tem uma esteticista, ela já vai no mesmo dia que o paciente faz cirurgia, já fazer uma drenagem facial e uma LED terapia. Coloca os tapings também, aquelas fitinhas que ficam para ajudar a segurar no inchaço. No mesmo dia, lá no hospital, ela já vai e faz esse primeiro atendimento. A LED terapia é para quê? É para diminuir o processo inflamatório. Então, mucosa responde bem, tá? A pele não tanto, mas a mucosa responde bem. O LED vermelho, em especial, é um ativo que ajuda no processo cicatricial. E isso é um processo que já está no teu pacote da tua cirurgia. Já está na rotina. Já é rotina, tá? E aí o paciente vai para casa com uma receita, né? Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, lavar o nariz com soro, remédio para dor forte, se necessário, para ele ter a segurança. Pô, se eu tiver alguma dor, né? O nariz não dói, mas às vezes a gente precisa pegar enxerto de alguma outra região para estruturar o nariz. Essa questão do enxerto é uma dúvida de muita gente. Perfeito, vamos falar também depois. Uma cartilagem de costela dá uma dor muscular nos primeiros dias, às vezes cartilagem de orelha. Então, o paciente já tem a segurança de ter essa receita ali junto com ele. Se eu tiver dor forte, eu já estou seguro. E repouso, né? Repouso, não fazer força. É o básico, né? É algo que a gente precisa dar tempo ao corpo. E como a gente trabalha com mucosa, se a gente fizer força, se a pressão aumentar, a gente aumenta o risco de sangramento, né? E além disso, a gente tem um acompanhamento próximo. Tanto o acompanhamento passivo quanto ativo. Então tem a Lígia, que é uma enfermeira que está comigo há mais de 60 cirurgias, conversa via WhatsApp com o paciente, alguma dúvida mais básica, ela já está totalmente informada. E tem a Thaís também, que é instrumentadora cirúrgica, que liga para o paciente já no dia seguinte. Então mesmo que eu esteja em cirurgia, no dia seguinte ela já liga e já me fala, ó, o paciente de ontem está assim, 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 liga para ele, conversa, para a gente estar bem próximos nesse momento e o paciente se sentir mais seguro, né? É um momento que complica muito pouco. Tá? Mas o paciente se sentir seguro nesse momento muda totalmente como ele vai passar por essa semana. E na rinoplastia, se eu fosse falar, os primeiros 3 dias. Não sei o que você sentiu, mas os primeiros 3 dias... Eu estava ótima depois dos 3 dias. São os dias que o paciente acorda mais inchado, com o olho mais incomodado. Passou 3 dias, ele fica tranquilo. Eu tive as 2 experiências. Já na primeira não tinha nada em relação ao pós-operatório, então não usei tape, nada. Na segunda, na cirurgia que eu fiz, na rinoplastia, eu coloquei o tape, contenção, eu acordei desinchada, equimose quase 0. Muito diferente da primeira experiência. Mas e aí a gente vê também... A sua primeira experiência foi quanto tempo? Acho que faz uns 3 anos. Faz um tempinho. Não é tão longo, não. Né? Não é tão longa, não. Mas essa experiência foi incrível. E pós-operatório, muito tranquilo também. Hoje a obstrução... é uma vida agitada, né? As pessoas não querem ficar parado. Ela vai fazer o que? Ela se dedica,
se tu falar, mas tem que entregar o melhor, né? Pô, eu quero me recuperar o mais rápido possível, da melhor forma possível. Então, acho que esse tratamento multidisciplinar ajuda bastante, né? Junto com o fato de que na minha equipe a gente sempre opera com anestesistas da nossa própria equipe. Importantíssimo Então, isso. você sabe como cirurgião, como Eu isso só- faz diferença. Eu só Então, opero como anestesista. Né? se eu vou para um hospital eu levo, se eu vou para o Blanco eu levo, se eu vou para o Sobre Einstein eu levo. anestesia, para quem tem medo, para quem tem dúvida, aquela coisa bem estigmatizada. E aí, qual é a anestesia que é usada? Geral. A gente usa geral sempre, tá? Quando a gente trabalha com via aérea, a anestesia geral traz a segurança de a gente manter a via aérea preservada. Então, se sangrar um pouquinho no nariz, não escorrer para o pulmão. Basicamente isso. O pessoal tem um pouco de medo de falar que geral tem medo, mas a geral, É pra gente, uma das mais é a mais seguras. segura, né? É. Eu digo ao paciente, a geral hoje é a que dá mais segurança para mim, mais segurança para o meu anestesista, ele tem um controle total do paciente, então, parar de pouco de ter medo de anestesia geral, É né? uma questão de geração também. É. Eu acho que com o tempo já está evoluindo. O que é que acaba? Eu chamo esse processo de marketing humanizado. A gente agora faz gravações dentro do ambiente cirúrgico. E isso eu vejo de uma forma muito positiva, pelo fato de que é um ambiente que o paciente não conhece, vai estar lá suscetível, de bata, não tão confortável. Mas o fato dele ter visualizado isso várias vezes, às vezes na sua conta do Instagram, que eu vejo que o senhor produz alguns conteúdos, faz com que quebre aquele medo. Então, a segurança anestésica envolve o controle da pressão arterial, o anestesista está ali do ladinho dele, todo o processo. E durante a cirurgia, como cirurgião, muda efetivamente a cirurgia. Você sabe como é que é? Então, assim, a gente tem um momento, por exemplo, você teve pouca equimose. Pô, durante o momento que a gente vai fazer o afinamento do osso, aqui as fraturas, se o paciente está com a pressão um pouco mais baixa, ele vai sangrar menos. Exatamente. Né? Se tiver com a frequência cardíaca um pouco mais baixa, o paciente tende a sangrar menos. Então é melhor para o cirurgião visualizar as estruturas, diminui o roxo, por exemplo, no pós-operatório. Então tudo isso está organizado sem contar a parte de segurança. Né? E isso o anestesista consegue resolver. Isso, baixa um pouquinho a pressão, ele baixa um pouquinho, aumenta um pouco. O anestesista ele tem E quando ele está controle acostumado, total. ele já sabe os tempos cirúrgicos, ele Isso. sabe a hora que é para Não fazer precisa tal nem coisa, falar, a hora que é para exatamente. fazer tal coisa. Ele É. está entendendo esse processo. Isso muda totalmente. A anestesia hoje, a gente usa monitor cerebral, o paciente usa um monitor colado aqui na testa. Que Não, parece- dúvida de muita o gente Wiz, né? também. Eu vou acordar durante a cirurgia? Exatamente. Não tem como. Isso é extremamente improvável, tá? Mas esses monitores cerebrais que a gente tem a possibilidade de utilizar hoje em dia também, a gente consegue saber quão dormindo está aquele paciente. Então, o paciente, às vezes, é mais sensível, ele não precisa de tanto medicamento. Com o anestesista monitorando isso, ele pode dar menos medicamento para aquele paciente, e quando o paciente acordar, vai acordar sem estar sonolento, ele vai acordar menos intoxicado da medicação. Então, não tem aquele pós-anestesia tão ruim. Ele já acorda um pouquinho sonolento, mas desperto, confortável, conseguindo conversar com o acompanhante que está no quarto, enfim. Então, é um outro Tudo tipo personalizado, inclusive. outro tipo de experiência, né? Sabe aquela ressaca, né, da anestesia? Tem muito medo, né, ressaca. Então, o anestesista da equipe, eu acho que ele sabe como você trabalha, tudo. Então, eu acho que é sensacional. Eu acho que é essencial. A gente, às vezes, eu converso na cirurgia, eu olho assim para ele e falo, não, calma, já estou baixando a Aham. pressão. Ele já sabe o olhar da gente. Nem deixa eu falar, então ele conhece bem. Eu estava aquilo. acompanhando um cirurgião plástico, colega nosso, e aí a paciente dele chamou a anestesista de pilota, porque é ela quem vai levar e é ela quem vai trazer. Exatamente, a decolagem É. é dela aterrissar também. É muito importante essa sintonia. E- Eu acho, na verdade, a sintonia toda, né? Eu trabalho hoje só em 3 hospitais. O Hospital de São Paulo tem uma infinidade, porque a gente já sabe, a gente tem a segurança dos materiais utilizados, a gente tem a segurança da equipe, a equipe está sintonizada e durante o procedimento eu não quero ser surpreendido por nenhuma, não tem porquê, né? Eu acho que a gente tem um processo de segurança em que a equipe está toda sintonizada, é muito bom. Então, mesmo instrumentadora, como mesmo anestesista, já sabem como trabalhar, isso flui muito melhor e o E o resultado... paciente, ele conhece o anestesista antes da cirurgia. Então, o anestesista, nosso paciente já conhece através da rede social. Já, Já começa ali. Eles já conhecem O anestesista, o instrumentador, todo mundo já todo conhece, os né? o cachorro, os gostos, Eu- o hobby. Eu fui operar essa semana paciente, e eu falei, opa, Fernando, já sabia meu instrumentador era Fernando. É, entendeu? Fernandinho. Eu já conhecia o meu instrumentador, entendeu? Então eles conhecem antes já, né? Mas o meu anestesista, ele faz a consulta na hora, antes da cirurgia um pouquinho. O meu também. Quando são pacientes asa 1, né, que são pacientes que tranquilo.
A maioria dos nossos pacientes são pacientes jovens, que não têm comorbidades, ele faz a consulta ali no momento, né? O paciente não precisa se deslocar antes para fazer uma consulta, porque são pacientes de baixo risco. Agora, se eventualmente a gente identificar alguma coisa, algo diferente, aí a gente faz um trabalho combinado, né? Então, eu operei uma paciente semana passada, tirei o curativo dela hoje, inclusive ela tinha uma história de trombose. Então, a gente fez uma junta médica para organizar como seria o protocolo dela. Então, ela falou com o médico dela, que acompanhava o cirurgião vascular dela, que ele passou. Eu já falei, olha, vou fazer a cirurgia assim, assim, O assim. tempo cirúrgico. Vai durar tanto tempo. No meu protocolo, eu uso esse remédio para coagulação, eu uso a bota pneumática que massageia as pernas durante a cirurgia. Não. Posso manter esse protocolo? Quer que coloque alguma coisa diferente? Aí ele mandou uma carta novamente, olha, anestesista, faça isso, cirurgião, faça aquilo, e aí a paciente teve uma cirurgia segura, né? Mas esses são casos específicos, daí a gente tem que tratar pacientes com equidade, né? O paciente precisava de uma atenção especial nesse sentido, a gente fez um tratamento específico. E uma dúvida, essas cirurgias que são as secundárias, que eu acho que refazer a cirurgia primária, qual é a taxa dela? É muito no dia a dia com o seu, hoje você vê muito casos desses, como é? A rinoplastia é uma das cirurgias estéticas que mais tem revisão. Né? Então, Eu imagino isso também. É uma cirurgia em que 1 milímetro faz totalmente diferença, né? E que antigamente se prendia tecido mole em tecido mole, então se trazia resultados não estáveis, né? Hoje melhorou-se muito, né? Mas ainda continua, se a gente for comparar com outras cirurgias, uma cirurgia em que tem uma alta taxa de revisão, tá? Comparada com as outras. É uma cirurgia hoje em dia cada vez mais segura, as taxas de revisão são baixas, mas é muito comum de fazer procedimentos secundários ou terciários especiais de pacientes que operaram há muitos anos atrás, técnicas não estruturadas e que durante o processo cicatricial não tiveram uma evolução legal, e daí a gente faz cirurgias revisionais, tá? Então, assim, não é algo raro, feito em pacientes que operaram há muito tempo atrás, mas é algo a princípio hoje seguro com o uso de cartilagem de costela, materiais do próprio paciente e todas as tecnologias que a gente tem hoje em dia, né? Quando a gente trabalha uma extremidade, às vezes a gente precisa fazer câmara hiperbárica no pós-operatório, algo também que mudou. Se a gente for falar de tecnologia que a gente estava comentando um pouquinho antes, para esses casos, que são casos revisionais, a câmara hiperbárica é muito importante. É uma câmara que o paciente vai ficar lá mais ou menos 1 hora com uma alta concentração de oxigênio e alta pressão. Então, o processo cicatricial é muito acelerado. Então, a gente pega um paciente que já operou 2, 3 vezes no nariz, que a gente acha que vai ter algum processo cicatricial mais difícil, a gente já envia ele para a câmara hiperbárica e isso muda totalmente, né? Ele vai ter um processo cicatricial muito melhor e muito mais rápido. Umas 10 sessões aí, eu acho que quantas sessões você... Depende do tamanho do que a gente está esperando, tá? A gente não espera, a câmara hiperbárica eu acho que é algo que faz muita diferença. E a gente não espera ter um problema para indicar ela. Se eu tenho uma mínima vontade de indicar, eu já indico. Quando eu falo que o paciente não teve nenhuma complicação, eu acho que 5 sessões já é o suficiente, tá? A gente pede 5 sessões, ele faz na primeira semana, dia sim, dia não, e realiza durante esse processo. Se é um paciente que tem algum problema, uma necrose, uma morte de algum tecido, algum problema cicatricial realmente, aí eu acho que 10 sessões seria o mais indicado. E hoje a maior complicação seria uma necrose, então. Seria uma complicação séria, né? A gente tem alguns tipos de complicações, as mais comuns e as mais graves, né? Complicações mais comuns são pequenos sangramentos, ou algum tipo de infecção. Agora, uma complicação mais séria, sim, seria uma necrose, né? Uma morte de algum tecido que não acabou não cicatrizando, como a rinoplastia é uma cirurgia de estrutura e cobertura, a gente tem que equilibrar os dois para chegar no resultado. Então, se a gente tem uma cobertura que não acompanha a estrutura, aí isso é uma complicação séria. Perfeito. E sobre cirurgia combinada, o que é que a gente pode estar trazendo para somar com a rinoplastia? A gente faz bastante cirurgia combinada, né? O que eu mais faço... É o famoso jaqui de novo. Já Jaqui, que eu vou fazer isso, vamos aproveitar isso. Um pouco é o jaqui e um pouco é entendimento. Às vezes o paciente acha que o nariz é muito grande, realmente é um nariz grande, mas ele parece muito grande porque o queixo do paciente é muito para trás. Então tem questões de proporção, né? E acho que a naturalidade vem disso, vem muitas vezes da proporção e não somente do tamanho. Porque você olha um paciente, pô, por que para ele aquele nariz tá harmônico? Né? Pô, um nariz grande, mas tá bonito. Por quê? Porque o rosto inteiro acompanha aquilo ali. Queixo maior. Às vezes eu comparo com o paciente, pô, um prédio de 30 andares aqui em São Paulo não chama atenção.
Mas um prédio de 30 andares numa cidade de 10 mil habitantes é um arranha-céu. Verdade. Então, esse equilíbrio de estrutura facial e a face, com todas as suas dimensões, muitas vezes precisa de complemento, né? O que eu mais faço como procedimento complementar é otoplastia, orelha abano, mentoplastia, que é o avanço ósseo, tá? E a lipoenxertia facial, que é pegar um pouquinho de gordura do abdômen e colocar na face para volumizar. Às vezes para ganhar um pouco de volume nessa região, quando é muito reto. Às vezes quando o paciente precisa de um pequeno avanço no mento, colocar um pouco de gordura nessa região para avançar um pouco essa região. Então, como complemento facial da rinoplastia. Perfeito. Essas são as principais cirurgias que eu faço associadas. Os pacientes também gostam de fazer prótese de silicone. Então, a gente tem já alguns cirurgiões plásticos na equipe que fazem. Então, é legal porque dá para fazer no mesmo tempo cirúrgico. Não aumenta o tempo da cirurgia. Eu estou no nariz, o cirurgião plástico está na mama. Dá para fazer junto. Perfeito. Dá para complementar Geralmente, legal. quanto é o tempo de duração da cirurgia? A cirurgia hoje, uma rinoplastia primária, é cerca de 3 horas e meia de tempo cirúrgico. Uma mentoplastia. Mentoplastia, 40 minutos. Poxa, muito Cirurgia bom. rápida. Tá? 40 minutos a 1 hora. Uma cirurgia que a gente faz o corte por dentro da boca, então tem um acesso muito, muito próximo, né? Os pacientes acham que tem ligação com ortognática, mas não tem. O paciente sai comendo no pós-operatório, não tem restrição alimentar, nada. É uma cirurgia que, a gente, apesar de mexer no osso, é uma cirurgia muito tranquila de pós-operatório. Inclusive, fiz na minha esposa no passado. Você operou ela? É uma cirurgia que combina bastante e traz bastante equilíbrio, né? Além da blefaroplastia. Eu não faço, mas também tem 2 oftalmologistas na clínica especializados em plástica ocular. É uma cirurgia também que a gente trata bem o terço médio da face por completo, aí, tanto o nariz quanto a área de olhos. É uma cirurgia que complementa bem. Muito bom. E sobre os enxertos? Os enxertos, tem muita gente, eu tenho medo de costela, não vou fazer por causa da costela. O que é que a gente tem aí? Porque costela dói, né? Dói. Mexer em costela dói. Né? Dói. Eu acho que uns 3, 4 anos atrás, os pacientes até tinham um pouco de medo. Os pacientes que já estudaram um pouquinho, eles já vêm sem medo. Eles vêm entendendo bem o processo. Quando o paciente entende a indicação, ele sente que aquilo ali é importante, eu acho que ele perde o medo. Então, assim, sim, a retirada da cartilagem de costela dói, a gente mexe na musculatura quando o paciente levanta o braço, tá? Não tem restrição de movimento igual a próstata, o paciente pode pentear o seu cabelo, pode ter um pós-operatório tranquilo, e é uma dor que incomoda. Vou te falar assim, que uns 20% dos pacientes falam que dói bastante, tá? Uns 50% falam que dói médio, e os 30% falam que não dói quase nada. A incisão, pequena, curta? A incisão é de até 30 milímetros. Então, em mulheres, a gente faz no sulco da mama. Se o paciente tem prótese de mama, é a mesma incisão. Não vai ganhar nenhum corte a mais. E quanto mais magro o paciente, menor a incisão. Então, pacientes que têm um tecido adiposo menor, a gente faz incisões menores. Geralmente, a incisão é entre 15 e 30 milímetros, não passa muito disso. Mas é algo que revolucionou, né? Em especial em pacientes de pele mais espessa ou casos revisionais. É muito importante a gente ter material que a gente sabe que não vai ter rejeição, né? Então ele pode ter várias coisas, mas o paciente não vai ter rejeição daquele material, né? Ele precisa cicatrizar ali, ok, tem uma fase de adaptação, ele não está no lugar dele natural, mas rejeição em si não tem, porque é do próprio paciente. Então a cartilagem da costela foi algo que realmente fez a diferença na nossa evolução. É algo que eu falo para todos os pacientes, mesmo quando eu acho que eu não vou utilizar, eu falo para todos, olha, tem possibilidade. Não existe hoje, na rinoplastia moderna, o cirurgião passar vontade por não ter enxerto. Né? E normalmente você, numa revisional dessa aí, essa secundária, você fala, normalmente você já tira um pouquinho e deixa lá para... Vai usar ou não? Revisional eu uso em 100%. 100%. Tá? Secundária tem que usar, né? 100% é uma palavra forte, tá? Mas vamos falar 99%. Na medicina do amor nem sempre nem nunca, mas assim, a gente já entra preparado. Preparado, né? Porque já vai tirar lá. Porque a opção que a gente tem melhor é o septo nasal. Só porque geralmente já foi utilizado na primeira cirurgia, né? E a cartilagem de orelha é uma cartilagem excelente, mas é uma cartilagem mole, então não dá estrutura de ponta. A gente pode até usar a orelha para cobrir alguma região, você precisa subir um pouco alguma região do nariz, ela funciona, mas para fazer uma estrutura de ponta não. Muito menos num paciente de pele espessa, que é uma pele mais pesada. Se a gente não fizer uma estrutura forte o suficiente, na hora que ele sorri, o nariz continua caindo e alargando. Então acaba sendo uma ótima opção, né, para se usar no paciente a cartilagem de costela, algo que a gente faz com rotina, com muito poucas complicações e que realmente faz diferença no nosso resultado. Imagino. Então você usa sempre mais costela do que
orelha, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Hoje em dia, a indicação de orelha tá ficando cada vez Pra trás. mais restrita. Tá? E tem alguma contraindicação para fazer rinoplastia? Primeiro o paciente tem que ter uma indicação, né? Eu acho que primeiro é isso. Ele tem que entender que ele quer mudar, que ele pode mudar, que ele vai mudar e o que ele pode mudar, o que a técnica cirúrgica permite para ele. Então, eu acho que se ele estiver bem enquadrado na indicação, as contraindicações são poucas, tá? São bem comuns. As principais contraindicações seriam quando o paciente não está preparado psicologicamente, passou por algum estresse próximo, E isso também é avaliado na consulta. avaliado também, se separou há pouco tempo, Que acha que vai. pô, eu não consigo alguém porque meu nariz é feio, sabe assim, então umas coisas que não, que às vezes a proporção que ele tá, como que ele relativiza aquilo na vida dele não tá muito equilibrado. Alguns Os pacientes, motivos não são a busca certa. não, pô, é porque meu parceiro ou parceira não gosta, E tem desses pacientes, tem né, desses doutor? pacientes. Então, pô, mas isso tem que ser uma coisa sua, né? Não que quem tá com você tem vontade de mudar, né? Em alguns casos de síndromes, né? Tem pacientes que têm algumas malformações craniofaciais que tem contraindicação, mas é muito rara a contraindicação da rinoplastia, tá? Uma entendi. cirurgia de baixo risco de complicações, então é uma área restrita, não é uma cirurgia grande, não é uma cirurgia que força o coração, que vai gerar algo muito grande para o corpo, como estresse pós-operatório. Então, as contraindicações absolutas são raras. A gente tem algumas contraindicações relativas. Entendi. E tem casos, eu acho que pacientes devem ir para o seu consultório, às vezes até com alguns problemas mais respiratórios. E aí a rinoplastia acho que vai ajudar bastante nisso aí, né? Com certeza, esses pacientes são os que passam pelo melhor pós-operatório, porque mesmo que o nariz fique um pouquinho entupido, Mas eles de forma alguma crosta, ele já respirava tão mal antes, que ele fala, doutor, com essas crostas aqui que não me incomodou, porque eu era tão ruim antes que mesmo com as crostas eu já estava melhor do que eu era antes, né? Então isso eu acho que é uma realidade, né? A gente trata sempre em toda cirurgia estética e funcional e não tem Não, como... e falar das crostas que se criam do entupimento e tudo mais, a gente chega num assunto muito interessante. O que é que não pode fazer no pós-operatório? Porque tem muita gente que quer ali pegar o cotonetezinho, né? O seu inimigo, o cotonete, e quer dar uma mexidinha lá. O paciente tem muita vontade de limpar, né? E é na boa vontade mesmo. agoniado, né? Mas é porque tem um certo ponto... É porque obstrui muito. Tem um certo ponto em que passa, né? Lavar o nariz, totalmente indicado, a gente indica, a gente dá mais de uma opção para o paciente, pode lavar com a seringa, pode usar algum produto da indústria que é um pouco mais prático, ou usar os dois, perfeito. Mas quando o paciente tenta limpar muito, às vezes ele acaba machucando. E daí, aquele lugar que estava cicatrizando, ele vai lá, passa o cotonete, arranca a casquinha. E é uma porta para infecção também. Exatamente, ele está abrindo uma porta. Então, aquele lugar que estava cicatrizando de dentro para fora certinho, ele pega aquele cotonete que está lá no banheiro há 6 meses na gaveta, cheia de umidade da que pia. banheiro já é altamente contaminado. Altamente contaminado. E ele vai lá e pega e passa no nariz. E passa no nariz. Então, ele está levando, ele está sendo um vetor que a gente não quer, né? A gente fala até para o paciente potente não ficar colocando a mão no nariz o tempo inteiro, não tem necessidade, né? Você bota a mão no celular, bota a mão na maçaneta, bota a mão e bota a mão no nariz, não tem necessidade. Eu peço sempre para não deixar o soro, tá escrito na receita pós-operatória, não deixar o soro no banheiro. No banheiro, soro, garrafinha, seringa. Porque, pô, dá descarga. Tá até saiu um vídeo nas redes sociais recente. Eu vi isso aí. Do quanto de que quanto que micro-organismo, pulveriza, né? E quanto isso vai. Pô, são bactérias da nossa própria flora, ok. Mas naquele momento talvez não seja o ideal, né? De fragilidade. É um cuidado maior que o paciente tem que ter, né? Porque tudo que é para ajudar na cicatrização, que é a parte eu não posso reclamar, acho que os pacientes cuidam bem, assim, a grande maioria. né? Tem uma parcela que é rebelde, Deus Não, e ajuda os observando dois. assim a área de vocês dois, a sua paciente sai, tudo é feito internamente, então ele tem aquela falsa visão de que está tudo bem. Tudo bem, é. O nariz, toda a estrutura, ele não tá vendo ali, então Perfeito. ele tá, eu tô bem, depois de 5 dias, que é o dia que a gente já consegue respirar melhor, consigo fazer tudo, né? Ela é mais mulher, né? Mulher é meio... Não sei. mulher é mais forte, ela logo já quer fazer as coisas, No não quer terceiro ficar dia eu já tava parada. super bem. Deixa eu aproveitar que eu tô em casa para
mexer umas coisas aqui no meu armário. Se tem filho, então... Eu não posso nem dizer que eu já acordei trabalhando, respondendo no WhatsApp, porque senão depois disso você vai Me tira brigar. a dúvida, em quanto tempo depois da cirurgia a cicatrização, o nariz está, o que você queria deixar, tá na cicatrização Ah, o perfeita, o resultado. resultado Excelente, final, isso é quanto algo tempo? muito legal da gente conversar. Então, assim, a gente tem alguns marcos da cicatrização, tá? Eu acho que com 3 meses é o momento em que eu, como cirurgião, me sinto tranquilo. É o nariz que depois que passou os primeiros 90 dias, a chance de ele complicar, ter alguma coisa que não vai legal é muito baixa, em termos de cicatrização. Sim. Eu acho que com 90 dias já está tudo muito bem cicatrizado, a chance de a gente ter uma infecção, de a gente ter formação de fibrose é muito baixa. E se tiver, é algo muito pequeno. Então, assim, como cirurgião, 90 dias, tá? Mas nesse momento o nariz ainda varia um pouco. Quando o paciente acorda pela manhã, ele está mais inchado, ao final do dia ele está um pouquinho menos. Tem algumas variações. A gente costuma falar que o resultado final da rinoplastia é com 1 ano. Um ano. Peles finas possuem resultados mais precoces, que incham menos. Né? Então, naquela estrutura, eu coloquei um lençol de seda. Quando eu coloco um edredom mais grosso, incha mais. Então, esses pacientes vão ter mais tempo para ter um resultado final da cirurgia. Então, se a gente for falar um tempo, o paciente é 1 ano. É um tempo de segurança e tranquilidade. Não, e é incrível que assim, um mês meu nariz parecia estar pior do que antes, por conta de inchaço Isso e gera tudo ansiedade. mais. Dá Imagina. arrependimento, às vezes. Não, arrependimento em Isso. mim não bateu. Toda Até se cirurgia, tivesse pior, estaria melhor. toda cirurgia no começo tem um arrependimento, cirurgia plástica, essas coisas, dá muito arrependimento. São as fases, né? Às vezes fica ali assimétrico, porque um lado a gente dormiu, eu tenho a consciência de que se eu durmo para esse lado vai ficar um pouquinho mais inchado. Então, quando eu acordo, a narina tá uma bem pequenininha e outra mais alargada. Isso, são esses Faz parte detalhes. do E às processo. vezes o paciente, a gente precisa acolher o paciente no pós-operatório, porque esses detalhes, como eu falei, o nariz, assim, ó, uma gota é um oceano. Então, às vezes, nem quem está próximo do paciente não consegue ver. Não adianta você chegar e falar para a pessoa que trabalha na sua frente o dia inteiro, ela não vai perceber, ela achar que o nariz está igual ontem. Mas não, às vezes aquele dia você tá para menstruar, reteve um pouco mais de líquido, a pessoa às vezes ela não consegue se expressar. Quer dizer, ela se expressa, mas ela desiste, porque as pessoas não entendem aquilo ali, mas esse detalhe no nariz faz diferença. Na orelha não, no mento não. Essa variação de edema não tem percepção. Agora o nariz sim, ele tá um pouquinho mais inchado de um lado, um pouquinho mais inchado do outro. Ele é muito sensível, né? O Ele é muito nariz é sensível. muito sensível, né? Qualquer coisa É, ele... é assim o centro da nossa face. É. Qualquer coisa a gente olhou no espelho, eu já bato o olho e eita, esse Nariz. clarinho tá E dizem que rasgado. os pacientes olham cerca de 80 vezes mais pro nariz depois da cirurgia, né? Então, pô, existe um foco ali, né? Um foco de cuidado também. O paciente passou tanto tempo cuidando daquilo ali. Cuidado. Óculos, sol, conta pra gente um pouquinho aí. Quem tá pretendendo fazer rinoplastia já vai ficar bem informado assistindo esse podcast. Perfeito. Conta sobre óculos principalmente. Óculos, eu pelo menos 30, 40 dias sem utilizar, tá? O óculos ele pode marcar aqui na região dos ossos, a gente tem que esperar esse osso cicatrizar e daí tá liberado. Mesmo quando o paciente usa depois disso, ele pode ficar um pouquinho marcado, né? Quando tem um pouquinho mais de edema, às vezes marca ali, mas não só vai estar tirando o edema e deixando marcado, mas não gerando algum resultado na estrutura do nariz, tá? Quando o paciente usa óculos, eu recomendo que ele use a lente de contato, tá? Ou ele pode colocar um micropore na testa segurando o óculos, ou aquele curativo aquaplástico, aquele termoplástico que a gente coloca no pós-operatório, entrega ao paciente, ele apoia o curativo e o óculos em cima. Então ele distribui o peso ali. Então essas são as opções do óculos. E o sol, ele tem duas características principais. Uma é quando tem hematomas e outra são as cicatrizes. Então esses são os cuidados. O paciente já está sem hematoma, está com mais de um mês de pós-operatório, as cicatrizes estão discretas, ele vai ter uma cobertura do sol, eu libero, tá? Mas esses são os riscos e a gente vai individualizar. O paciente já não tem mais nada de hematoma, está com a cicatriz boa, às vezes eu não fiz a lectomia, só a cicatriz aqui do meio, tá com 1 mês e meio de pós-operatório, beleza, vai pra praia, eu só falo assim, pô, cobre bem aqui, passa um filtro, protetorzinho a mais, passa o né? protetor a mais, repassa o protetor solar, né? Que as pessoas esquecem disso, repassa. Passou, repassa. Eu tá mais precoce, tem uma pele mais sensível, uma pele mais fina, passa o protetor solar, repassa a cada 2 horas, isso vai te trazer com um fator de proteção solar um pouco maior, vai trazer a segurança no resultado. Pra você ver, né, Milena, o quanto o profissional tem que passar segurança ao paciente e explicar todos os processos ao paciente. Não é só operar, né? Não é só a cirurgia. Tem o pré, tem o pós, tem a equipe. Um E ponto é isso. errado. Pode, uma coisa que deixou de fazer, uma coisa que deixou de explicar ao paciente, pode
comprometer outras coisas. Então, A gente trabalha muito no detalhe, né? isso. E daí a gente acabou organizando, né, na equipe de uma forma que não dependa do ser humano diretamente, né? Somente indiretamente. Então, quando o paciente agendou, você falou de agendamento cirúrgico, né? Tem mais um ponto. Quando o paciente agenda, a Milena vai operar dia 10 de dezembro. A gente já tem um sistema que gera todo um segmento do paciente. Então, o paciente vai ter que receber o termo de consentimento para assinar 30 dias antes. Ele vai ter que ter enviado seus exames de sangue pré-operatórios com 20 dias antes. E esse software tem que ser todo alimentado para Checklist, que a gente chegue na cirurgia com a segurança. Então, eu chego para operar hoje tranquilo. Porque o paciente já passou por todo o nosso processo, então eu sei que ele já enviou o Perfeito. exame de sangue, eu sei que ele já enviou o eletrocardiograma, eu sei que ele já tem a tomografia, eu sei que ele já realizou toda a parte burocrática hospitalar, de convênio médico. Então, isso tudo traz muita segurança para a gente, tanto no pré quanto no pós-operatório. E toda a equipe falando a mesma língua. Então, o paciente operou, recebe as mesmas orientações impressas em PDF no celular, para poder ler em qualquer momento. A gente fala as mesmas coisas todos os Perfeito. dias e isso muda totalmente, até para a gente minimizar, a gente como ser humano, né, Os erros. os erros e as falhas que podem acontecer. E daí, para isso, a gente usa a tecnologia, né? A gente usa, não seria uma tecnologia cirúrgica, mas eu acho que não deixa de ser, né? Para diminuir falhas, a gente conseguir cada vez mais trabalhar, porque hoje em dia a gente trabalha na 99,9%, a gente está trabalhando muito no limite para conseguir entregar o melhor resultado possível. Perfeito. E dentro, já foram quantas rinoplastias? Você falou muito sobre números. Tem um número assim, Milena, eu já fiz tantas rinoplastias na minha carreira. Hoje eu fiz cerca de 590 rinoplastias na minha carreira no meu nome, né? Já participei de muito mais, mas minha 100%, quase praticamente É 600. muito nariz. É muita vida mudada. muito E alguma bastante. que marcou assim até hoje? Alguma Ah, história? tem várias que marcam, assim. Eu acho que de história positiva, que a gente está falando de autoestima, tem duas. E, coincidentemente, as duas me chamaram mais atenção porque eram pacientes muito jovens, né? Uma delas foi uma paciente que era muito tímida, era aqui de São Paulo, filha única, ela só frequentava uma cafeteria, pegava um pedido lá, era uma pessoa muito fechada, muito fechada. E eu estava até um pouco receoso de operá-la, mas tinha uma indicação, ela tinha consciência daquilo que ela estava passando, mas ela foi aquilo que você falou, praticamente não olhava bem na não consulta, respondia a mãe. era uma coisa bem indireta, mas a gente realizou a cirurgia e parece que depois da cirurgia, parece não, depois da cirurgia foi assim, 180 Virada de graus, chave. mudou totalmente. Ela resolveu ir fazer a faculdade fora do país, foi, Eita. se abriu, mudou de curso lá, acabou entrando num relacionamento que estava super satisfeita e criou um círculo de amizades. E ela voltou no consultório, como ela foi para fora, eu fiquei muito tempo sem vê-la. Eu operei, fiz um retorno com uma semana, um mês, ela foi. Daí passou um ano e meio, daí veio pandemia, não ficou legal essa ir e vir, nem passou um ano e meio, quase dois, ela voltou. Quando ela voltou, Não reconheço. a Outra linguagem pessoa. corporal dela era totalmente diferente. Ela conversou comigo, ela explicou as coisas lá. Nossa, ela era outra pessoa, né? Eu não tô dizendo que foi eu que fiz isso, nem nada disso, mas foi uma Fez parte parte do foi uma parte do processo. processo de mudança dela que ela conseguiu ressignificar. Eu acho que o mérito é totalmente dela, né? A gente é só um instrumento de uma parte daquela engrenagem, mas ela conseguiu ressignificar e começou num processo de cuidado, assim, dela como um todo, a roupa que ela usava, o jeito que ela se posicionava, tudo, ela estava se sentindo, assim, muito mais Confiante, né? realizada, confiante, e mudou tudo. E foi um caso, assim, que me deu foi um caso que me chocou muito, assim. Ai, que Foi um dos incrível. casos que marcou, sei nome, sobrenome dela, da mãe, tudo direitinho. E Aquece o coração, né? acabei encontrando porque a mãe dela foi fazer uma cirurgia de pálpebras com o Rogério, que é um Tô lá no profissional que consultório. trabalha lá no consultório, enfim, e a gente acabou mantendo aí todo esse ciclo aí. Muito bom. E a outra paciente? A outra paciente também é uma paciente jovem, teve um caso bem parecido também. A mãe dela, inclusive, conversa comigo sempre no Instagram, mandou parabéns, foi meu aniversário ontem, ela mandou parabéns também. E foi uma paciente também jovem que teve essa mudança, assim, que eu acho que de brilho, assim, que muda. Eu costumo falar que o ombro abriu, ela começou a se posicionar, uma paciente bastante alta. Então ela tinha uma postura um pouco mais recolhida, parecia que ela não estava, né, como ela poderia, e daí depois da rinoplastia ela começou a se maquiar mais,
mudou o cabelo, abriu o ombro, começou a mudar um pouco as É interessante isso de roupas. mudar o Teve cabelo. O cabelo acaba acompanhando É muito, assim, engraçado ele isso. conversa, o cabelo É. conversa. Enfim, então são esses casos que a gente fica muito satisfeito, assim, que dá uma energia muito boa pra gente continuar fazendo e se dedicando e melhorando. E são casos, assim, que, nossa, enche nossos olhos e a gente fica, assim, com uma energia lá em cima, um mês, sem esquecer. E quando a gente lembra, traz uma coisa boa também. É algo muito legal. Ai, dá para ver nos seus olhos toda a paixão e todo o envolvimento, né, com a rinoplastia. Estamos chegando no finalzinho da nossa Já? temporada, já. Quando o assunto é bom, parece que nem passou, né? E agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, ao Hospital Sarra do Grupo Fleury e à Saitec, que são nossos patrocinadores, não é, doutor Rafael? Agradecer principalmente ao nosso convidado. Muito Imagina. Obrigado. obrigada. Obrigado. Prazer tê-lo em nossa mesa aqui hoje, levando conhecimento. Vamos repassar para muita gente. O propósito do PodMed é esse, é levar informação segura no meio de tantas desinformações que encontramos no digital hoje. Então, Perfeito, gente. Foi muito um prazer obrigada. compartilhar com vocês esse momento. Eu estou à disposição se quiserem uma outra conversa sobre um outro assunto aí. Foi excelente. E vou continuar acompanhando o PodMedic para conhecer outros Ah, colegas e ampliar as áreas de cada um aí. Eu imagino, eu como médico, eu aprendo muito aqui, né? Hoje eu aprendi muita coisa, a gente aprendemos. aprende muita coisa. Imagina os nossos telespectadores que Telespectadores. tem médico, não tem pessoas que não sejam da área de saúde, todo mundo aprendendo e de boa qualidade, né? Porque, pelo que a gente sabe, você tem um número de pacientes muito bons, e tem uma experiência muito boa. Explicou muito bem aqui pra gente, e explicou Saiu com vontade fácil, de né? fazer, né, professor? Porque a gente vem, conversa, conversa, e depois chega ali no camarim, então. Será que. Será que dá para fazer Será alguma que? coisa, né? Não, acho que isso é a medicina moderna, né? A medicina É. de troca de informações, é isso que a gente prega lá no nosso grupo também, trocar informações, a gente acaba, além do meu volume cirúrgico, o volume de todos os outros, então a gente acaba tendo um volume de pelo menos aí umas 120 rinoplastias por mês lá na clínica, entre É mim muita e meus coisa. A colegas. gente não pontuou aonde é que o senhor atende. Eu Deixa. atendo na clínica FK, tá? É na Avenida JK, do ladinho do Italy. Uhum. Tá? Quem quiser acompanhar o Aqui trabalho, em São segue aqui em Paulo. São Paulo, capital, tá? Segue lá, é @Dr. Eduardo Zomer, Zomer, um M só. Está todo dia lá conversando e trocando informações e evoluindo. Perfeito. Então, você que está nos assistindo, não esquece de nos seguir, ativar a notificação para a próxima temporada você ser alertado sempre que lançarmos novos episódios. E obrigada por estar conosco mais uma noite. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu!